Bom dia, queridos irmãos. Eu gostaria de continuar o nosso devocional olhando para o versículo 3 até o versículo 6 dessa carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós sabemos que as coisas não são aleatórias e todas as coisas têm um propósito específico. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma árvore, nós olhamos para ela e sabemos que o fruto daquela árvore não é um abacate, por exemplo, é uma manga. Quando nós olhamos para uma ferramenta, uma chave de fenda, por exemplo, não é, por exemplo, um martelo, por mais que às vezes as pessoas usem chave de fendas como martelo, mas chave de fendas são chave de fendas e martelos são martelos. As ferramentas são específicas para cada caso. Quando nós olhamos para a vida das pessoas, também não é possível dizer que a nossa vida é aleatória e sem sentido. A nossa vida tem um propósito. E aqui, a partir do versículo 3, depois de fazer um pequeno prefácio, começa no versículo 1 ao versículo 2, prefaciando a carta, dizendo quem é o autor, fazendo uma pequena mensagem explanatória e indicando os destinatários. A partir do versículo 3, Paulo começa a discorrer sobre o propósito, sobre a argumentação dessa carta, por que ele estava escrevendo essa carta para os irmãos. E a primeira coisa que ele deixa claro nesses primeiros 3 versículos é que a vida tem um propósito. E ele diz aqui que nós, os cristãos, tanto os cristãos de Éfeso como nós, fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos nas regiões celestiais, e o propósito da nossa vida é que Cristo nos elegeu antes da criação do mundo e nos elegeu com um propósito. E ele vai dizer, ainda no versículo de número 4, nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o propósito da nossa vida. Nós somos escolhidos pelo Senhor, Ele nos amou primeiro. Outro texto, por exemplo, Romanos capítulo 5, vai dizer no começo que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deuteronômio capítulo 7, quando Moisés estava relendo e falando da lei de Deus, relembrando aos israelitas a lei de Deus, ele diz: olha, o Senhor não vos escolheu porque vocês eram pessoas boas, ou porque eram mais numerosos, ou guerreiros. Ele vos escolheu porque Ele vos amou. No capítulo 10, também no versículo 11 e no versículo 12, também é dito isso de Deuteronômio, que a eleição, a base da eleição é o amor infinito e incondicional do Senhor. E aqui diz que os irmãos em Éfeso deveriam sempre se lembrar de que eles foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus para serem santos e irrepreensíveis. Não apenas isso, mas ele vai dizer também: e também vos predestinou para serem adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É interessante porque isso nos deixa claro que o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que tem um bom propósito, é um Deus que tem uma vontade. Não é um Deus que está sentado nesse momento, impassível, vendo a situação toda acontecer e que nós devemos ficar chamando, dizendo: Deus, olha para cá, olha para cá. Não, Deus já está olhando para essa situação, Deus já está agindo nessa situação. E é interessante que é dito para nós: olha, vocês foram eleitos e predestinados para alguma coisa, para serem santos e irrepreensíveis e para serem adotados como filhos de Deus. E ele vai dizer mais: para o louvor da sua glória. Nosso breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus. Lembrando de uma outra passagem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, é dito para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus. Esse momento que nós estamos vivendo, quando nós estamos em nossas casas, em quarentena, todos reclusos, você pode perguntar: como é que eu posso glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus exercendo na sua casa o senhorio de Jesus, convidando a sua família para fazer devocional,
orando com seus filhos, tendo mais tempo para educar os seus filhos, olhando os cadernos deles, olhando como é que está o desenvolvimento escolar, conversando com sua esposa, com seu esposo, falando de Deus, assistindo uma programação sadia, um filme sadio, mostrando para sua família a importância da comunhão, a importância de estarem juntos e também participando de devocionais como esse, juntamente conosco. Que Deus te abençoe nesse dia. Logo mais à noite, às 20 horas, nós continuaremos com esse devocional. Eu gostaria que os irmãos olhassem comigo do versículo 7 até o versículo de número 12, o que o apóstolo Paulo vai dizer. Deus abençoe a todos e até mais.